Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão, com você e minha irmã que acabou de ligar esse vídeo nesse momento. Esse título, Confusão na Mente de Muitos, eu estou gravando agora nesse momento para poder tentar te ajudar, não sozinho, mas com a ajuda do Senhor Jesus, sempre com a ajuda do Espírito Santo. Veja, meu querido e minha querida, muitas pessoas escrevem para mim, eu, na medida do possível, respondo aos e-mails, né? Na medida do possível, eu respondo às perguntas que as pessoas me fazem. Tem meu MSN, que eu converso com várias pessoas de toda parte do nosso país, até mesmo com pessoas de outros países, do México, pessoas que estão nos Estados Unidos, em Miami. Então, eu converso com pessoas de toda parte do nosso país e do mundo também. Agora, existe muita confusão na mente de muitas pessoas concernente à palavra de Deus, concernente à salvação. E é importante que você, meu querido e minha querida, venha entender uma coisa. Para você que ainda tem confusão na sua mente, que a sua mente está confusa, primeira coisa que eu quero te dizer é que o nosso Deus é um Deus de paz. É um Deus maravilhoso, é um Deus que não cria confusão. Deus, ele sabe todas as coisas. Ele é o dono de toda sabedoria, de toda ciência. Jesus Cristo é o Senhor de toda sabedoria. Mas Deus, ele só revela a sua palavra, a sua vontade, àqueles que o buscam com um coração sincero. Ou seja, aqueles que se humilham diante dele. Não adianta a pessoa querer conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. Não adianta. Porque Deus é soberano. A pessoa pode ler a Bíblia, pode fazer curso de teologia, pode conhecer a letra. Eu já preguei isso aqui diversas vezes, que a letra, o apóstolo Paulo falou que a letra mata, o espírito vivifica. Tem pessoas que têm a mente tão confusa, mas tão confusa, que só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Eu gostaria de ler uma passagem que está aqui, que o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 2. Veja bem, aqui tem algumas palavras que o apóstolo Paulo escreveu aqui, que é importante nós examinarmos as Escrituras, porque nelas nós temos a vida eterna e são elas que testificam acerca de Jesus. E ninguém nesse mundo vai entender as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Não adianta. Quem não tem o Espírito Santo, ele vai ler a Bíblia e vai ficar confuso mesmo. Não adianta. Quem não tem o Espírito Santo, ele vai procurar ensinar ou pregar, ou até mesmo vai falar coisa por coisa e não vai entender nada. Porque quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, não pertence a Jesus. A pessoa, em primeiro lugar, tem que se humilhar a Deus. Ela tem que se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, para que o Senhor venha exaltar a pessoa. Porque senão a pessoa vai ficar confusa mesmo. Então vamos ler aqui. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Olha só. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Está vendo, meu querido e minha querida? Como é que você vai se apoiar no poder de Deus se o Espírito Santo não está habitando em você? É necessário que você venha humilhar-se diante do Senhor Jesus, dobrar os teus joelhos, se humilhar-se, pedir a Ele misericórdia, invocar o nome dEle, chamar por Ele, pedir a Ele misericórdia. Sim, porque Deus olha, a palavra de Deus diz que Deus é rico, Jesus Cristo é rico para aqueles que o invocam. Jesus Cristo é maravilhoso, Ele é rico para aqueles que o invocam em espírito e em verdade, com um coração sincero, com um coração quebrantado. Aí
Paulo fala assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que ele pregava realmente em sabedoria, mas não a sabedoria humana, mas a sabedoria que Deus dá para aqueles que o amam, para aqueles a quem ele elegeu, para os eleitos de Deus. Então a sabedoria que nós temos não é a sabedoria desse mundo, não é a sabedoria humana, mas a sabedoria que nós temos é a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. É por isso que é importante todo aquele que crê em Jesus humilhar-se diante do Senhor. Não diante de homens, não diante de pessoas, mas você se humilhar diante do Senhor, porque Ele está vivo. No momento que você crê, olha só o que diz lá em Hebreus, me fez lembrar agora, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, sem fé é impossível, já diz a palavra, agradar a Deus. Então, para que você chegue perto de Deus, é necessário que você tenha fé, é necessário que você creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você busca Deus, mas você não crê que Ele existe, não adianta. Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe se você realmente crê ou se você não crê. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o coração de cada ser humano da face da terra. Não tem como o ser humano ocultar-se de Deus. Não tem como. Porque Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas. Ele está presente em todos os lugares. Aonde Ele quiser estar, Ele está. Todo o domínio, toda a autoridade foram outorgadas a Jesus Cristo. Toda a autoridade no céu e na terra. Ele disse isso. Todo poder me foi dado, tanto no céu como na terra. Então não tem jeito. Todo poder pertence a Jesus Cristo. E Ele sabe tudo, Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todo o poder. Ele está presente aonde Ele quiser estar, porque Ele é Deus. Então não tem como o ser humano procurar estudar a mente de Cristo ou tentar entender a palavra de Deus pelo seu próprio conhecimento humano, sabedoria humana. Ele vai se perder. É por isso que a gente vê tantas pessoas confusas. Tantas pessoas com a mente confusa, não sabem o que pregam, não sabem o que falam, se perdem em palavras, usam a palavra de Deus, do Senhor Jesus, e se perdem, porque eles querem viver pela lei, quando a revelação já foi dada ao apóstolo Paulo, que pela lei ninguém será salvo, por mandamentos, ninguém tem chance de se salvar, não tem. Se não for pela graça de Deus, se não for pela graça, ninguém será salvo, meu querido e minha querida. Entenda isso. Graça é um favor recebido, não merecido. Graça, Deus quis dar, é de graça. De graça, você não tem que pagar nada pela tua salvação. Você tem que somente crer. Crer em quem? Em Jesus. Porque Ele está vivo, aleluia. Ele está à direita, à destra de Deus Pai, intercedendo por todos nós aqui na terra. Se não for pela graça de Deus, por meio da fé, ninguém conseguirá ser salvo. Quando você lê a palavra de Deus, de qualquer jeito, você estuda de Gênesis e Apocalipse, você pode ler a palavra de Gênesis e Apocalipse. Se você não tiver o Espírito Santo habitando em você, você vai ficar com a mente confusa mesmo. Você vai ter confusão na tua mente. Você não vai conseguir entender a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela só é entendida por aqueles a quem o Senhor Jesus quer revelar. Louvado seja o nome do Senhor, para que a glória seja de Jesus Cristo e não nossa. Oh, glória a Deus, aleluia. Para que a glória seja dele, não minha, não sua, não de homem nenhum na terra. Mas a glória é do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Foi Ele que desceu, se fez carne, ressuscitou em carne, e subiu em carne, e subiu e está à direita com todo o poder, toda a autoridade. E ninguém pode chegar a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Ninguém pode chegar a Deus, ter o conhecimento de Deus, se não for através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E para isso o homem tem que se humilhar assim. Tem que descer a casa do oleiro. Se humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Assim diz a palavra do Senhor. Então o homem que quer se exaltar, o homem que quer fazer segundo a sua própria vontade, ou quer tentar desvendar os mistérios de Deus,
através da sua própria sabedoria, ele vai se perder mesmo. É por isso que a gente vê tantas pessoas confusas. Confusas na internet, confusas nos meios de comunicações. Você liga uma televisão, você vê pastores confusos, padres, homens confusos. Quer dizer, pessoas que, se eles não tiverem a direção do Espírito Santo, meu querido e minha querida, vão ficar confusos mesmo. Porque quem pode sondar a mente de Cristo? Hã? Quem pode? Quem pode conhecer a mente de Jesus Cristo, a mente de Deus? Quem pode? Senão o Espírito dele, o Espírito Santo. E se o Espírito Santo ele habita em nós, se ele habita no meu corpo, logo eu passo a ter a mente de Cristo. Eu consigo entender a palavra de Deus não pelos meus esforços ou pelos meus méritos, ou por o mérito de algum homem que vinha me ensinar, não. Mas conforme diz a própria palavra de Deus, o nosso professor no mundo espiritual é o Espírito Santo. Ou eu estou errado? Está escrito isso na palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo. Então, se o meu professor não for o Espírito Santo, se o teu professor, meu querido, minha querida, você pode ser teólogo, pode ser professor de teologia. Quantos professores de teologia aí, quantos professores de faculdade estão confusos, com a mente atribulada, com a mente confusa? Eu mesmo conheço. Pessoas que já foram teólogos aí, davam aulas de teologia e se afastaram do caminho do Senhor, estão com a mente confusa, perturbados. Por quê? Porque eles botaram eu na frente. Eu sou, eu posso. Olha a palavra que nós lemos agora. O apóstolo Paulo ele chegou em submissão. O apóstolo Paulo falou aos Coríntios que ele chegou com temor, tremor. Ele chegou em humildade, meu querido. Ele não veio trazer palavras persuasivas de sabedoria humana, não. Mas ele veio em demonstração de espírito e de poder. Tem que ter o Espírito Santo na frente, senão a gente não é nada, meu irmão. Quem eu sou? Não sou nada. Eu sou um miserável pecador que careço da misericórdia de Deus. É isso que eu falo para qualquer um. Eu falo aqui para o mundo todo ouvir. Eu sou um miserável pecador que careço da misericórdia de Deus para estar de pé. Oh, glória! E toda honra e toda glória não é para mim, não é para homem nenhum, mas sim para o Senhor Jesus, porque só Ele é digno. Jesus Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo, Ele é o Senhor, aleluia. E é nesse nome que nós sentimos a presença do Espírito Santo. É nesse nome que nós temos o poder, a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido e minha querida, você que tem a mente confusa, você que tem muitas confusões na tua mente, desça a casa do oleiro. Se humilhe diante do Senhor. Sim, renuncie à sua própria sabedoria. Faça conforme o apóstolo Paulo fez. Renuncie à própria sabedoria humana para que você possa, então, ter a revelação da sabedoria divina. A sabedoria que vem do alto e não a terrena, mas a sabedoria do alto. Você pode ser muito inteligente, pode ser doutor, você pode ter várias faculdades, você pode ter doutorado, pós-doutorado, você pode ter o curso que você tiver na Terra. Mas a palavra de Deus, você só vai entender a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não vai conseguir de jeito nenhum, porque Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar. Ele é Deus, Ele é soberano e sempre vai ser, Ele é o dono. Ele é o dono de toda a sabedoria. Jesus Cristo, nele habita toda a sabedoria e toda a ciência está nele, em Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele só revela a quem Ele quer, a quem Ele quer, não adianta. Não adianta, Ele só revela a sua palavra a quem Ele quer. Então não adianta o ser humano se esforçar pelos esforços humanos, porque não adianta, porque toda a glória sempre será do Senhor. Ele é o dono da sabedoria. Então glórias ao nome do Senhor, busca o Senhor. E você que está com a mente confusa, saiba que Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Nosso Deus não é Deus de confusão. Jesus Cristo não é Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Então, que essa mensagem possa estar te ajudando, que essa mensagem possa ter te ajudado, né? E que você possa pôr em prática, né? Feche a porta do teu aposento, principalmente ore em secreto com o Senhor, fique em secreto, sai da frente de todas as pessoas, não apareça para ninguém, ore em secreto e busca Deus. É que é lá no teu secreto, você dobrando o teu joelho e se humilhando diante do Senhor, é lá no teu secreto que você vai ter um encontro com Deus. Aí o Espírito Santo vai se manifestar para você. E ele vai revelar a você a palavra dele do jeito que ele quer, e não do jeito que você quer, ou do jeito que eu quero. Mas é ele que nos revela a sua santa vontade. E a salvação vem dele, não vem de homem nenhum. Mas a salvação vem do Senhor Jesus, nosso amado e querido Deus.
Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que Deus te abençoe mais e mais. É o meu desejo.